Bom dia, igreja. Eu agradeço à juventude, à igreja pela oportunidade de estar mais uma vez aqui para compartilhar da palavra do Senhor, e eu desejo que o Senhor fale aos nossos corações, tanto ao meu quanto ao dos irmãos, nessa manhã. Vamos à palavra do Senhor. Abram as suas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 6. Romanos 15. Obrigado. Romanos 15, verso 2 ao verso 6. Vamos ler? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um tema para essa manhã. O tema é com um só coração e uma só boca. Com um só coração e uma só boca. Quando nós lemos esse texto da carta de Paulo aos Romanos, para que nós entendamos o que Paulo quis dizer com esse texto, com esse trecho que nós lemos, nós temos que entender um pouco da carta de Romanos como um todo. A carta de Romanos, a carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo, destinada à igreja de Roma. E Paulo, para escrever essa carta, ele analisa um cenário específico do qual a igreja de Roma passava naquele momento em que a carta foi escrita. E ao contrário do que muitos pensam, a igreja de Roma ela não foi fundada por Paulo. A igreja de Roma, acredita-se pela história que ela foi fundada ela tem uma origem judaica, alguns judeus que se deslocaram e se converteram com a mensagem do Cristo, de Jesus, e se assentaram ali, se instalaram em Roma e começaram a se reunir provavelmente e instituíram a igreja de Roma. E Paulo, essa carta de Paulo, ela tem uma função, ela funciona como se fosse uma carta de apresentação, porque na carta Paulo ele ainda fala que ele ansiava pelo momento em que ele iria visitar a igreja de Roma. Então entende-se que até esse momento Paulo ainda não conhecia a igreja de Roma internamente, ele não tinha frequentado, ele não tinha contato físico com aqueles irmãos, mas ele também nessa carta, além de uma forma de apresentação, dizendo que ele iria visitá-los, ele também traz inúmeras instruções a respeito do reino desse Jesus, ao qual os irmãos da igreja de Roma professavam. E Paulo, quão inúmeras instruções Paulo traz nessa carta aos Romanos, uma das cartas mais complexas, com maior conteúdo que nós podemos ver na Bíblia. E Paulo, para passar essas instruções para a igreja de Roma, ele elabora essas instruções com uma visão externa, porque até então ele não tinha visitado a igreja de Roma, e ele analisa um cenário externo para escrever essas instruções aos irmãos. E Paulo ele considera que aquela igreja ela vivia um momento um pouco delicado externamente na sociedade. Por quê? Porque naquele momento em que a carta foi escrita, Roma dominava sobre a Judéia, sobre os judeus, e
um conflito político e também religioso muito intenso entre os judeus e o Império Romano vinha crescendo e tomando forma, o que culminaria na Primeira Guerra judaico-romana. E a igreja de origem judaica já não eram judeus mais, confessavam a um Cristo, a um Salvador que por muitas vezes entrava em conflito até mesmo com os judeus, estava localizada no meio desse conflito. E Paulo ele considera esse momento turbulento na sociedade que a igreja vivia para poder escrever essa carta aos irmãos da igreja de Roma. E ele também considera um momento delicado que a igreja passava internamente, não somente externamente, mas internamente também. A igreja era uma igreja teoricamente nova, com pouco tempo. Hoje nós temos a igreja de 2000 anos. A igreja daquele tempo tinha, de Roma, provavelmente, talvez uns 15 ou 20 anos de história. E Paulo, para que aqueles irmãos entendessem que aquele momento delicado que eles viviam na sociedade influenciava eles, ele até mesmo na sua carta ele instrui a respeito das autoridades, diz que os irmãos tinham que se submeter às autoridades, e ele deixa claro que no intuito de não chamar atenção, de não trazer punição e de forma que não iria atrapalhar o ministério que estava sendo exercido ali, uma igreja que estava se formando, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos hoje aqui. E internamente aqueles irmãos também viviam um conflito, porque quando a gente analisa a carta de Paulo, a carta de Paulo à igreja de Roma, especificamente, a gente vê Paulo elaborando um discurso que tentava encaixar, não tentava, mas encaixava o judeu dentro desse reino de Jesus Cristo que era novo para aqueles irmãos. E além do judeu, ele também encaixa na carta dele aos romanos, a igreja de Roma, ele também encaixa o gentil, o judeu e o gentil, uma comunicação direta com eles através de uma mesma carta. E eram pessoas totalmente diferentes, de origens e histórias diferentes. O judeu, um povo prometido, uma nação que era considerada como povo de Deus, que carregava aquela velha aliança, e o gentil, aquele que era considerado impuro, aquele que era considerado fora dessa aliança com esse Deus, ambos numa mesma igreja. E quando a gente analisa esse perfil ao qual Paulo falava, nós vemos que são pessoas totalmente diferentes uma da outra. São pessoas com pensamentos diferentes, com histórias diferentes, e diante de uma pressão externa que vinha sobre eles, talvez eles pensassem: o que será da igreja? O Império de Roma, será que o Império de Roma vai nos impedir? Será que os judeus vão nos impedir de prosseguir? E diante dessa situação, inúmeras perspectivas e inúmeros pensamentos surgiam. Então Paulo ele instrui essa igreja de que a única forma que eles tinham de prosseguir e de se manter como igreja era com um só coração e uma só boca. Mas Paulo ele entende que a igreja precisava passar por uma transformação. E essa transformação é a mesma transformação que nós precisamos passar hoje. Afinal, quando a gente olha para o nosso externo da igreja, a gente vê uma sociedade turbulenta, talvez da mesma forma que os irmãos viam naquela época.
E aqui nós somos pessoas totalmente diferentes uma da outra, com concepções e pensamentos diferentes, reunidos como igreja. E o primeiro ponto que Paulo nota que aquela igreja precisava ser transformada, que nós precisamos ser transformados, se encontra no verso 2 e verso 3, vamos ler? Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Paulo, ele diz que aquela igreja, aqueles irmãos, eles precisavam agradar ao seu próximo, agradar ao próximo. Só que muitas vezes a gente tem essa concepção, esse entendimento de próximo como um termo um pouco generalista, mas Paulo, ele estava enviando, a gente tem que entender, a gente tem que ter em mente que ele enviou essa carta para uma igreja. Ele notava que quem precisava de transformação era a igreja. Então, quando Paulo diz que é preciso que você agrade o seu próximo, ele está falando do seu irmão. Ele está falando do irmão que senta do meu lado, ele está falando daquele irmão que senta longe de mim, ele está falando daquele irmão que eu me dou bem, ele também está falando daquele irmão que eu não me dou bem, que as ideias talvez não batam. E no contexto da igreja de Roma, naquele momento, Paulo estava falando, por exemplo, que o judeu que carregava aliança com esse Deus, ele tinha que se mover e agradar o gentil que por ele era considerado imundo, que não era digno de carregar essa mesma aliança que ele. Paulo, ele diz que o gentil, que até então era excluído pelo judeu, tinha que olhar para o judeu, e além de olhar e aceitar esse judeu, ele ainda tinha que agradá-lo. Não somente aceitar concepções totalmente diferentes, mas além de aceitar, também agradar, é um mover, é uma ação, agradar. E Paulo, ele também deixa claro que agradar, dependendo da situação, pode desagradar quem está agradando, porque ele dá o exemplo de Cristo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Para agradar você, meu irmão, para agradar a mim, para agradar a nós, Jesus Cristo, ele suportou açoites, sofrimento, insultos, a morte de cruz. E hoje nós vivemos num tempo em que existem muitas certezas. Todo mundo tem certeza de tudo. Eu tenho certeza do que aconteceu, eu tenho certeza do que está acontecendo, e eu também tenho certeza do que vai acontecer. E quando eu encontro um irmão, encontro um próximo, que talvez tenha uma certeza um pouco diferente da minha, é ali que acontece a divisão. E eu lembro aos irmãos que agradar desagrada. E talvez para que você possa agradar ao seu irmão, você tenha que abrir mão dessas certezas que você tem. E quando a gente pensa em igreja, eu gosto de imaginar um Jesus que saiu de Nazaré e que durante todo o seu ministério ele reuniu pessoas do pior tipo possível, pecadores do pior tipo possível. Ele reuniu pessoas que eram envolvidas com prostituição, pessoas que
eram enfermos, eram doentes, que a sociedade lá fora os julgavam como o pior tipo de pessoa possível. E é desse tipo de pessoa que Jesus reúne a igreja dele. E hoje, trazendo uma comparação, hoje nós chegamos na igreja, sentamos no banco e formamos uma bolha ao redor de nós, uma bolha na qual as pessoas fora dessa bolha erram, mas dentro aqui não, eu não erro. Nós criamos uma moral particular, a qual as pessoas fora dessa bolha, se elas não seguem essa moral, elas são erradas. E por isso eu não me dou bem com aquele irmão, eu não me dou bem com aquele outro irmão, porque a forma como que ele vive, a forma com que ele se comporta, não combina com a minha moral. E como nós erramos, meus irmãos? Como nós erramos? Paulo, ele cita o modelo de Jesus. Ele cita Jesus como um modelo de agradar ao próximo. E Jesus, nós precisamos entender que Jesus, em momento nenhum, ele apontou o erro do irmão. Jesus, ele, ao invés de apontar o erro do irmão, o peso e a consequência que esse erro traria para o irmão, Jesus, ele suportou. E talvez agradar ao meu próximo, agradar ao meu irmão, não signifique simplesmente aceitá-lo, mas se o meu irmão erra, a consequência que viria sobre o erro dele, eu tenho que suportar também, porque nós somos igreja. Talvez a responsabilidade pelo erro do irmão também seja minha, porque nós somos igreja. E Paulo, ele continua no verso 4 e verso 5: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus. O segundo ponto que Paulo nota que aquela igreja de Roma precisava ser transformada é passar a viver segundo Cristo. Paulo, nos versos anteriores, ele usa a Escritura, especificamente um texto que está em Salmos, um salmo davídico, para poder falar de Jesus. E quando Paulo usa essa Escritura e traz à tona a essa Escritura, falando para judeus e falando para gentios, os judeus conheciam a Escritura. Então, os judeus talvez pensaram, poxa, ele está falando com a gente. E Paulo logo em seguida ele diz que a Escritura que os judeus guardavam, a principal função dela era manter a esperança pela perseverança e ânimo que essa Escritura nos transmite. Manter a esperança. Porque de que adianta eu guardar a lei e seguir os mandamentos de um Deus do qual eu não faço parte de nenhuma promessa, ele não tem nenhuma promessa para mim? Os judeus
tinham essa promessa, e essa promessa era o Messias. E logo em seguida, Paulo diz que o Deus que dá perseverança e ânimo, são as mesmas palavras do verso anterior. O Deus dessa perseverança e ânimo, que te dá perseverança e ânimo, para que você mantenha a esperança através da Escritura, eu desejo que esse Deus lhes dê, e agora eu não estou falando só para vocês judeus, eu estou falando para os judeus e para os gentios, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus. E agora Paulo, ele inclui o gentil nessa mesma promessa que o judeu esperava. E através dessa mesma promessa, o gentil, que era considerado imundo pela interpretação da Escritura pelos judeus, ele se incluía nessa mesma promessa. E dessa forma, todos que eram diferentes um do outro se tornam iguais pela promessa em Jesus Cristo. E Paulo, ele, no decorrer da sua carta, ele diz que se a gente considera essa lei, não existe nenhum justo, e ele fala isso para os judeus. Tanto vocês judeus quanto vocês gentios são pecadores e necessitam dessa promessa que já se revelou a nós através de Jesus Cristo. Viver segundo Cristo Jesus. O que seria isso na prática? Na prática seria você olhar para aquele irmão que, segundo a sua moral, ele está totalmente errado, mas ele está aqui na igreja. Ele senta no mesmo banco que você, confessa o mesmo Jesus que você. É você olhar para aquele irmão, que talvez você não se dê bem com ele, e dizer: poxa, que bom que esse meu irmão crê em Jesus Cristo como seu Salvador, e que bom que ele está aqui. E dessa forma, diversas perspectivas, diversos pensamentos diferentes, carregados por histórias e culturas diferentes, dentro de um mesmo teto, se tornam apenas um pensamento. Segundo Cristo Jesus. Então Paulo conclui dizendo no verso 6, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele diz que eu tenho que agradar ao meu irmão, e quando a gente tenta colocar em prática esse agradar ao meu irmão, quando a gente analisa aquela concepção talvez um pouco subjetiva de que nós somos corpo de Cristo, nós todos, cada um de nós somos membros de um corpo, de um único corpo, e Jesus Cristo é o cabeça. Quando nós tentamos colocar isso na prática, talvez fique um pouco subjetivo. Que história é essa de um único corpo e eu sou um membro e aquele cara ali também é um membro? Mas quando eu falo que que não gosto daquele irmão, não gosto do jeito como ele se comporta, eu tenho que me mover, eu tenho que agir para agradar ele, aí nós entendemos o que é ser um só corpo, e como é difícil colocar isso em prática. E Paulo, ele também diz que todos nós nos unimos aqui, apesar de pensamentos e perspectivas totalmente diferentes, nós nos reunimos por um só pensamento.
Jesus Cristo. Viver segundo Jesus Cristo. E Paulo, ele diz que nós precisamos disso para que nós entendamos o que é viver uma igreja, viver com um só coração, ou seja, um só pensamento, um só sentimento, um sentimento comum entre todos, e uma só boca, falando na mesma língua, pela mesma voz, para que então nós consigamos, como igreja, glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja.